Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao canal Monevo. No vídeo de hoje vamos discutir um dos temas mais polêmicos e debatidos em todo o mundo, o capitalismo. Mas a questão que trago para vocês não é simples. O capitalismo é o problema ou a solução? Essa pergunta tem gerado muitos debates ao longo dos anos, e hoje vamos explorar os dois lados dessa moeda. Vamos analisar como ele moldou nossas sociedades, trouxe inovação e riqueza, mas também criou desigualdades, crises econômicas e devastação ambiental. Ao final, a reflexão será sua. O capitalismo é a chave para o progresso ou é o maior obstáculo à justiça social e ao bem-estar? Para começar, o que exatamente é o capitalismo? Ele é um sistema econômico baseado na propriedade privada dos meios de produção e na troca de bens e serviços no mercado, regido pela busca incessante do lucro. Nesse sistema, as empresas privadas possuem as fábricas, as terras, as máquinas e outros recursos necessários para produzir bens e serviços, que depois serão vendidos no mercado. O preço desses bens e serviços é determinado pela oferta e pela demanda. O capitalismo é um dos maiores responsáveis pela transformação do mundo moderno e, em sua essência, ele é projetado para gerar riquezas e incentivando a competição. Quando falamos em mercado livre e concorrência, estamos falando de um ambiente onde as empresas competem entre si para oferecer o melhor produto ou serviço possível a um preço competitivo. Isso, em teoria, gera eficiência, inovação e um ciclo constante de crescimento. Mas será que isso é realmente o que vemos acontecer na prática? Agora vamos falar sobre os aspectos positivos do capitalismo. O sistema foi um grande motor de crescimento econômico e inovação ao longo da história. A Revolução Industrial, por exemplo, foi um dos maiores marcos que o capitalismo trouxe, impulsionando a produção em massa e criando novos mercados. Isso levou a um aumento significativo no padrão de vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. As grandes potências econômicas como os Estados Unidos, a China e muitos países europeus prosperaram com a adoção do capitalismo como modelo econômico dominante. Além disso, o capitalismo é diretamente responsável pelo avanço de tecnologias que transformaram a vida cotidiana. Quem aqui não se lembra da primeira vez em que usou um celular? Ou quem não se impressionou com a internet e as redes sociais? Grandes inovações, como o smartphone, a internet e até mesmo os carros elétricos, surgiram como resultado direto de empresas capitalistas que buscam lucros. Se não fosse pelo capitalismo, muitas dessas invenções, que hoje são parte do nosso cotidiano, provavelmente nunca teriam se concretizado. Mas como tudo na vida, o capitalismo tem seus lados negativos. Quando começamos a olhar de perto, percebemos que ele tem gerado desigualdade econômica e social em uma escala sem precedentes. Embora ele tenha produzido grandes quantidades de riqueza, essa riqueza não foi distribuída de forma igualitária. Uma pequena parcela da população controla a maior parte dos recursos, enquanto a grande maioria luta para garantir o mínimo para sobreviver. Segundo estudos recentes, 1% da população mundial detém a mesma quantidade de riqueza que os outros 99%. Isso não é apenas um desequilíbrio econômico, mas uma falha estrutural do sistema. Outro ponto crucial é a vulnerabilidade do capitalismo às crises econômicas. A crise financeira de 2008 é um exemplo claro de como o sistema pode entrar em colapso, afetando diretamente os mais pobres e as classes médias. Enquanto as grandes corporações se recuperam rapidamente, as pessoas comuns são forçadas a lidar com o desemprego, a falência e a insegurança. As crises recorrentes, que afetam as economias do mundo inteiro, revelam a fragilidade do capitalismo, que parece se repetir a cada geração. Além disso, o capitalismo tem sido um dos principais responsáveis pela degradação ambiental. A busca incessante por lucros levou à exploração desenfreada dos recursos naturais. O desmatamento, a poluição dos oceanos e a emissão de gases que causam o efeito estufa são apenas algumas das consequências diretas da busca sem fim por crescimento econômico.
E como sabemos, o planeta tem recursos limitados. Então, por quanto tempo poderemos continuar com esse modelo de crescimento infinito em um planeta finito? O capitalismo, em sua forma mais agressiva, não leva em conta os limites naturais do nosso planeta. E esse é um dos maiores riscos que enfrentamos atualmente. O modelo capitalista de crescimento infinito não apenas explora os recursos naturais, mas também coloca a qualidade de vida das pessoas em segundo plano. A corrida por mais consumo, mais produção e mais lucros leva a um estresse constante. As pessoas muitas vezes se tornam escravas do sistema, em busca de mais dinheiro, mais posses, mais status. O resultado disso é uma perda de conexão com o que realmente importa: o tempo com a família, o cuidado com a saúde, o prazer de um momento de descanso. O capitalismo, em muitos casos, acaba nos afastando do que realmente faz a vida valer a pena. Uma das críticas mais fortes ao capitalismo é a enorme desigualdade social que ele gera. Em muitos lugares do mundo, a classe rica está cada vez mais rica, enquanto as classes médias e pobres continuam a lutar para ter acesso a uma qualidade de vida digna. Essa disparidade de riqueza impede que muitas pessoas tenham a oportunidade de melhorar suas condições de vida. É praticamente impossível para aqueles que estão na base da pirâmide econômica ascenderem ao topo, o que limita as perspectivas de mobilidade social. Além disso, o trabalho no capitalismo também é visto como uma forma de exploração. Muitas empresas, em busca de reduzir custos e maximizar os lucros, pagam salários baixos e oferecem condições precárias de trabalho. Os trabalhadores muitas vezes são tratados como peças descartáveis dentro de uma grande engrenagem, sem direito a condições justas ou segurança no emprego. Isso se reflete em muitas indústrias, onde os direitos dos trabalhadores são constantemente violados em nome do lucro. O empobrecimento da classe média também é uma tendência visível nos dias de hoje. O que antes era visto como uma classe capaz de sustentar um estilo de vida confortável, agora enfrenta dificuldades econômicas. Os altos custos de vida, as dívidas e a insegurança no mercado de trabalho têm feito com que a classe média perca terreno. Enquanto as grandes corporações e os ricos continuam a acumular riquezas, a classe média se vê em uma situação cada vez mais precária, com dificuldades para manter o seu padrão de vida. O impacto ambiental do capitalismo também é um ponto de discussão crucial. A busca incessante por lucros tem levado a uma exploração desenfreada dos recursos naturais, sem considerar os danos a longo prazo ao meio ambiente. O desmatamento da Amazônia, a poluição dos oceanos com plásticos e o aquecimento global são apenas alguns exemplos dos danos causados pelo modelo de produção capitalista. O sistema, que deveria funcionar de forma equilibrada, acaba sobrecarregando o planeta. Agora, podemos pensar em alternativas. Como seria uma economia mais justa? O que podemos fazer para corrigir as falhas do capitalismo sem simplesmente abandoná-lo? Existem modelos alternativos como o socialismo e a economia solidária, que propõem uma abordagem diferente para a distribuição de recursos e a organização do trabalho. No socialismo, a ideia é que os recursos sejam geridos de forma coletiva e que a riqueza seja redistribuída para reduzir as desigualdades. Já a economia solidária defende a criação de empresas e cooperativas que promovem a sustentabilidade e a equidade social. Esses modelos alternativos não propõem a extinção do mercado, mas buscam uma maneira mais equilibrada de lidar com as riquezas e os recursos naturais. A ideia é que as empresas se preocupem com o bem-estar dos trabalhadores, com a preservação do meio ambiente e com a justiça social. Em outras palavras, um sistema que não seja apenas movido pelo lucro, mas também pelo bem comum. E é aí que entra a grande questão. O capitalismo pode ser reformado? Ou será necessário uma transformação radical na maneira como a economia funciona? O que vemos hoje é um sistema que não leva em conta os limites ambientais e sociais. E talvez seja hora de repensar a maneira como nos relacionamos com o dinheiro, o consumo e o meio ambiente. Chegamos então à reflexão final. O capitalismo foi responsável por enormes avanços,
mas também gerou grandes desigualdades e impactos ambientais. Ele trouxe crescimento econômico, mas também crises e sofrimento para muitos. O que podemos aprender com isso? Talvez seja possível adaptar o sistema para torná-lo mais justo e sustentável. Mas também há espaço para repensar nossas prioridades e nossas escolhas. O que será do futuro? Somente o tempo dirá. Agora, eu quero saber o que você pensa. Deixe seu comentário abaixo. Você acredita que o capitalismo é a solução ou o problema? E caso você tenha alguma dúvida, ou gostaria de discutir mais profundamente, me envie uma mensagem. Vou adorar ouvir sua opinião. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo, pessoal.